Uhum. Olá, pessoal. Sejam todos bem-vindos mais uma vez aqui no meu canal para juntos estudarmos a palavra de Deus. Agora, domingo, dia 31 de agosto, são 7 horas e 40 minutinhos. E a gente começa mais uma live aqui no canal e nós vamos falar um pouquinho hoje sobre as 7 pragas do Apocalipse. Por que essa temática? Nós, na quinta-feira, tentamos fazer uma live com esse tema, mas não conseguimos fazer. Por 2 vezes a live caiu. Então a gente resolveu fazer hoje, né, nesse domingo. E quem está aí por aí disponível, que tem esse tempinho para a gente conversar um pouquinho sobre o tema, vai poder então participar com a gente. Muito obrigado ao pessoal que já está chegando por aqui. Deixa eu dar um abraço carinhoso para todo mundo que já está chegando aqui. A Maria Leite Rodrigues, lá de Registro, São Paulo. Seja bem-vinda, viu, Maria? Ah, quem mais está por aqui? Marta Silva. Bom dia, Marta, tudo bem? Seja bem-vinda também. Divani Rodrigues da Silva, de Ribeirão Preto, seja bem-vinda. Catiúça, bom dia, pastor, bom dia, Catiúce. Léa Passos, de Manaus. Um abraço, pessoal de Manaus. Sejam todos bem-vindos, viu? Maria Tereza de Oliveira, pede oração pela família, vamos orar também, seja bem-vinda. É uma alegria ter você aqui também com a gente. Guilherme Sedenir, bom dia, de Bombinhas. Está aqui pertinho da gente, né? Seja bem-vindo, viu, Guilherme? Will Domingos, Ivaneide Lacerda, Inês Luna, que sempre nos acompanha. Cristina, lá de Natal, no Rio Grande do Norte. Dulcinea William. Excelente domingo para todos nós, né? Thaís, Divani Rodrigues, Adriana Santos, Erasmo Monili. Erasmo está lá em Moçambique. Um abraço, pessoal de Moçambique, tá bem? Quem mais está por aqui? Adeildo, de Gravatá, no Pernambuco. Elias Farias, de Manaus, lá no Amazonas. Severino Félix, de Limeira, São Paulo. Nilda, do Rio de Janeiro. Edilene Alves, de Caruaru, Pernambuco. Edilene, tudo bem? Seja muito bem-vinda. Ana Moreira, lá do Espírito Santo. Maria do Carmo. Juscelio Santos, de Barra da Estiva. Tem gente do Mato Grosso, Antônio Silva de Várzea Grande. Tem gente de Lagoa Grande, Helena. Bom dia, Helena, seja bem-vinda. Tem gente de Brusque, ó. Clésia Marileia, aqui pertinho da gente, em Brusque, aqui em Santa Catarina. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos chegando por aí. Nós tentamos fazer essa live com essa temática na quinta e não conseguimos. Vamos fazer agora. As 7 pragas do livro do Apocalipse. Eu quero convidar você a se juntar a nós nesse tema tão especial. Por que esse assunto é tão especial? Porque é uma profecia que está no futuro, não aconteceu ainda. E aquilo que ainda vai acontecer, nós precisamos estudar com muito cuidado, porque tudo que Deus fará, ou tudo que Deus faria, ele sempre revelou. Amós 3,7 diz: certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar os seus segredos aos seus servos, os profetas. E ele revelou a João tudo o que ele faria. E nós temos em Apocalipse 16 o tema das 7 pragas. Então, é um tema muito especial e que vale a pena a gente estudar. Como é tema de Apocalipse, temas de escatologia, e eu gosto muito desses assuntos, e eu quero fazer uma promoção também para vocês hoje. Você sabe que eu sou o autor de 3 livros, né? Esse aqui, sobre Apocalipse, a batalha final, e é baseado nele que nós vamos conversar hoje, sobre as 7 pragas. Tem esse aqui de Daniel, Segredos da Profecia, um comentário do livro de Daniel, e o meu último agora, o Espírito Santo, Deus Desconhecido. O que nós iremos fazer nessa live? Então, você que quer adquirir esses materiais, se você adquirir 2, você vai levar o terceiro de graça. Essa é a promoção que eu vou fazer para vocês, tá bem? Se você adquirir 2 dos meus livros, o terceiro vai de graça. Você pode escolher qualquer um deles e o terceiro eu vou mandar de graça para quem adquirir de agora, né? Agora são 7 horas e 46 minutinhos desse domingo 31 de agosto,
até amanhã ao meio-dia. E por que eu quero fazer essa promoção para você? Porque a gente pode ter uma live aqui de 1 hora falando sobre as 7 pragas, e você pode aprender uma coisa, mas talvez você não consiga tirar suas dúvidas, ou pode aprender muito mais se você tiver, por exemplo, esse livro do Apocalipse para estudar, onde há detalhes sobre esse tema. E por que eu gosto de fazer isso? Porque eu tenho aqui minha biblioteca, por exemplo, eu até ia pegar o livro ali, mas acabei não pegando para mostrar para vocês. Mas eu tenho aqui na minha biblioteca o meu livro de Apocalipse, do professor Vilmar Gonzalez. E, inclusive, quero mandar um abraço carinhoso para ele, para a esposa. Eles moram lá pertinho do Iaques, né? Lá no Rio Grande do Sul. Ele foi meu professor de Daniel e Apocalipse no seminário. E ele foi o primeiro professor que nos ofereceu um livro do conteúdo de classe. O primeiro. E eu já estava no 4º ano de teologia. A gente teve bons professores. Tivemos que escrever bastante. Mas certamente teríamos acumulado muito mais conhecimento se nós tivéssemos livros das matérias que nós fizemos. Pois esse professor Vilmar Gonzalez foi o primeiro que disponibilizou um livro, e eu já estava no 4º ano, terminando a minha faculdade. Então, eu acho que vale a pena você ter em casa bons livros. Eu tenho quase 2.000 aqui na minha biblioteca. Vale a pena você ter bons livros. É um excelente investimento. Agora, não é tão alto o investimento. Uma pizza, você gasta muito mais do que você gasta num livro desse. Então, fica aí o oferecimento para você que deseja. Pastor, onde eu consigo adquirir? É no site rmlprodutora.com.br, tá bem? Eu vou pedir alguém aí, alguém que está na live, que por gentileza, coloca aí nos comentários. Deixa eu ver se eu coloco aqui também, né? rmlprodutora.com.br. É isso aí. Eu mandei aí, eu estou conectado aqui no canal Saúde e Salvação, tá bem? rmlprodutora.com.br. Esse é o site aonde você adquire. E até amanhã, meio-dia, vai estar disponível a promoção. E lembrando qual é a promoção, eu tenho 3 livros publicados. Se você comprar 2, o terceiro vai de graça no mesmo pacote. Lembrando que o frete é gratuito para todo o Brasil. Esse frete gratuito é o registro módico. Ele pode levar até 30 dias úteis para chegar na sua casa. Quem está aqui mais perto de Santa Catarina vai chegar mais rápido, mas então você tem que ter um pouco de paciência. Mas vale a pena, porque para alguns lugares do Brasil você ia pagar mais no frete do que no próprio livro. Então você espera um pouquinho, mas você chega sem pagar nada. Tá bem? A promoção está feita e até amanhã, meio-dia, você vai ter acesso a essa promoção. Se você quiser um só, e comprar um só, eu vou mandar só o que você comprou. Mas se você escolheu 2, eu vou mandar o terceiro que você não escolheu de graça para você. Ah, pastor, eu tenho esse ou aquele. Você vai receber de novo e presenteia alguém que você queira presentear. Tá bem? Minha Bíblia já está aberta aqui em Apocalipse, capítulo 16, que é o objeto do estudo nosso hoje. Quem mais chegou por aqui? Dina Barbosa, Rio de Janeiro. Engenho da Rainha. Os cariocas estão chegando por aí, viu? Juliana Romero. Maria Valdeci Rodrigues. Não chegou o site de compra. O site eu vou dizer para você de novo. É www.rmlprodutora.com.br. Se mais alguém puder digitar aí também nos comentários, me ajuda, tá bem? Coloca completo, coloca rmlprodutora.com.br. Emerson, Luiz, Lúcia de Itabuna, aos baianos chegando por aqui. Sejam todos bem-vindos também, meus amigos baianos, ok? Araci Chaves, bom dia. Núbia Santos, bom dia. Leandro Santos, de Macaé, no Rio de Janeiro. Muito carioca por aqui hoje, hein? Sejam bem-vindos. Damares Oliveira, lá de Manaus. Cláudia Rodrigues, bom dia, pastor de Rondônia. Sejam todos bem-vindos. E não esquece de dar o like, dá o like aí na live, porque se você dá o like, esse conteúdo vai para outras pessoas também. Como vamos fazer um estudo da Bíblia, eu queria convidar você para nós orarmos. A gente nunca deve abrir a Bíblia sem antes fazer uma oração. Ora comigo, então.
Amantíssimo Deus e bom Pai, muito obrigado por estarmos juntos mais uma vez para estudarmos a tua palavra. Queremos convidar ao Deus Espírito Santo que seja o nosso professor mais uma vez e que nós possamos entender o teu recado, a tua mensagem para nós agora. Oramos em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado por ter orado comigo. Deixa eu só pegar mais um suporte aqui. Deixa eu ver se ele está aqui na minha bolsa. E a gente vai, então, conversar um pouquinho sobre o tema de hoje, que são sobre as 7 pragas do Apocalipse. Muito bem. Deixa eu colocar aqui o meu celular para a gente poder ir conversando. E eu posso também vendo aqui as mensagens. E se ficar alguma dúvida, você posta aqui no comentário a sua pergunta, tá bem? Então, pode colocar aqui, eu vou tentar, viu? Ok? Gislândia de Ilhéus, mais baianos chegando por aqui, que legal. 7 pragas. Há uma relação das 7 pragas do Apocalipse com as do Êxodo? Sem dúvida que há. Com uma diferença. Depois que Deus derramou as 7 pragas para libertar seu povo do Egito, Moisés compôs um cântico. Quando vamos para o Apocalipse, capítulo 15, você tem o cântico de Moisés e do Cordeiro. Lá, Deus derramou as 10 pragas, tirou o seu povo do Egito, e então Moisés compôs um cântico. Miriam também, né, cantou parte desse cântico. Com o que vai acontecer agora no Apocalipse? O cântico do Cordeiro é cantado antes que caiam as pragas. Vem o cântico no capítulo 15 e no capítulo 16 você tem as 7 pragas. Por que o cântico aparece antes aqui? É tão certa a ação divina que o cântico já aparece antes das pragas serem derramadas. É tão certa a libertação do povo de Deus que antes mesmo que caiam as pragas, o cântico já é apresentado no Apocalipse. Esse é um detalhe interessante. Segundo detalhe, as pragas do Egito foram derramadas e cada uma delas atingia a uma deidade dos egípcios. Rãs, piolhos, o rio Nilo, o sol, entidades adoradas pelos egípcios. Agora, nessas 7 pragas do Apocalipse, elas são derramadas porque as pessoas escolheram adorar também um falso Deus, no lugar do Deus verdadeiro. Qual é o falso Deus que eles escolheram adorar? A besta. E é por isso que aqui no capítulo 14, você tem uma solene advertência que nos é feita. Olha a advertência que é feita no capítulo 14, na terceira mensagem angélica. O terceiro anjo seguiu dizendo: se alguém adora a besta e a sua imagem, e aceita a sua marca sobre a fronte ou sobre a testa, também esses beberão do vinho da fúria de Deus, derramado sem mistura do cálice da sua ira, e serão atormentados com fogo e enxofre diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. As pessoas que adorarem a besta receberão as 7 pragas anunciadas no livro do Apocalipse. Então, aqueles que escolheram adorar a besta receberão os flagelos contidos no livro do Apocalipse. Essa advertência vem no capítulo 14. No capítulo 15, você tem o cenário para a queda das pragas. Olha comigo. No versículo 5. Apocalipse 15, 5. Então olhei e vi que se abriu no templo, um templo no céu, o tabernáculo da aliança. Os 7 anjos que seguravam as 7 taças das pragas saíram do templo. Vestiam linho branco, sem mancha alguma, com uma faixa de ouro sobre o peito. E um dos 4 seres viventes entregou a cada um deles dos 7 anjos uma taça de ouro cheia da cólera de Deus.
O templo se encheu de fumaça, verso 8. E ninguém podia penetrar no santuário enquanto não se cumprissem as 7 pragas dos 7 anjos. Aqui fala sobre o tempo das pragas. Então, o templo se encheu de fumaça e ninguém podia entrar no santuário. Jesus está nesse exato momento no santuário, no lugar santíssimo. Ele está lá desde o dia 22 de outubro de 1844. E no lugar santíssimo, Jesus faz intercessão por nós. 1 João 2,1 diz que ele é o nosso advogado. Então, Cristo hoje é advogado. Mas agora, Jesus não é mais advogado, porque ele sai do santuário. Então, quando cair a primeira praga, nós teremos uma certeza: Jesus não mais está no santuário. Jesus não mais está no santuário. Terminou o tempo da graça. Quem está salvo, quem está perdido, está perdido. Apocalipse 22, 11. Então, as pragas, elas cairão no momento em que não há mais mediador. Mas todos os casos já estarão definidos. E quem é que vai receber, então, as pragas? Aqueles que escolheram adorar a besta, os ímpios. E agora, no capítulo 16, começa, então, o derramamento das pragas. Então, se você perguntar assim, qual é o sinal visível de que a porta da graça se fechou? Qual é o sinal visível de que os casos foram todos decididos no santuário celestial? A queda da primeira praga. E qual é a primeira praga? Apocalipse 16, 2. O primeiro anjo saiu do templo e derramou sua taça sobre a terra, e sobrevieram aos homens úlceras malignas e perniciosas sobre todos os que tinham a marca da besta e adoravam sua imagem. Então, a primeira praga, ela cai sobre os adoradores da besta e da sua imagem, e são úlceras malignas e perniciosas. Aqui no meu livro, Apocalipse, eu estou baseando todo o conteúdo dessa live nesse livro, diz que esta palavra grega, chaga, helkos, é uma ferida supurada. E na Septuaginta, o que é Septuaginta? É o Antigo Testamento em grego, diz que essa expressão é usada para tumores que sobrevieram aos egípcios. Então, a mesma praga que os atingiu, lá em Êxodo 9, vai também atingir. Também são os tumores malignos de Jó. Jó, capítulo 2, verso 7. Então, se você quer saber o que é a primeira praga, olhe para as úlceras que atingiram os egípcios, Êxodo 9, 9 e 10, e olhe para a lepra que atingiu Jó, em Jó 2, verso 7. É isso que vai acontecer na primeira praga. Será literal? Sim, será literal. Por que será literal? Porque nós temos que interpretar o texto bíblico como literal, a menos que ele apresente algum tipo de simbolismo. Esse é o princípio de interpretação bíblica. Vou dar um exemplo. Pega Apocalipse capítulo 12. Lá você tem uma mulher grávida. Ela dá à luz a um filho. Quem é esse filho? É Jesus. Ele é o filho, a semente da mulher, prometido em Gênesis 3,15. Mas a mulher não é literal. A mulher é símbolo. De quê? Da igreja. E por que a mulher é simbólica? Porque essa mulher foi levada para o deserto e lá ela ficou 1.260 anos. Alguém viveu 1.260 anos? Não. Alguém vai viver? Não. Matusalém viveu 969. O ser humano que mais viveu na face da Terra. Então, você interpreta parte como simbólico, parte como literal. Quer um outro exemplo? Os 144 mil de Apocalipse 14. Eles estão no Monte Sião com o cordeiro. O cordeiro aqui é o animalzinho? Não, é Jesus. Jesus é o Cordeiro de Deus. 29 vezes no Apocalipse, ele é chamado assim, de Cordeiro de Deus. Está entendendo? Então, a gente interpreta a profecia como literal, a menos que haja elementos claros do simbolismo. Pega Apocalipse 13, uma besta que sai do mar, 7 cabeças e 10 chifres. Tem esse animal? Não, não existe esse animal. Ele é símbolo.
símbolo do poder papal que se levantou na Idade Média. Tá bem? Então, voltemos às pragas. Primeira praga, úlceras malignas e perniciosas. Quem que recebe? Os adoradores da besta e da sua imagem. E aqui eu queria abrir um parêntese com você e dizer uma coisa para você. As pragas serão universais? Não. Elas não são universais. Caso todas elas fossem universais, não haveria gente viva quando Jesus voltasse. Imagine você, se todas as fontes de água do planeta virassem em sangue, que é uma das pragas que a gente vai estudar, e que todo o oceano se transformasse em sangue, que é outra praga. Não haveria pessoa viva na volta de Jesus. Mas quando o Apocalipse fala da volta de Jesus, aqui mesmo no capítulo 16, nós temos aqui pessoas vivas, ímpios que estão vivos. Entendeu? Ímpios que estão vivos e vão pedir aos montes e aos rochedos, caiam sobre nós. Desculpa, não é o 16, né? No capítulo 6. Lá no 6, verso 12 em diante. Caiam sobre nós e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono. Então, você está entendendo? As pragas vão deixar pessoas vivas. E algumas delas, se fossem universais, não sobraria ninguém vivo. Essa é uma verdade. Então, as pragas, muitas não são universais. Então, vamos à segunda praga. Verso 3, Apocalipse 16, verso 3. Alguém comentou aqui, né? O livro do Apocalipse é cheio de símbolos, mas nem todas, algumas coisas são literais. Kelly Franco, possibilidade das pragas ser universal, como foi a Covid? Eu acho que não, como a gente está conversando aqui agora e raciocinando junto com vocês. Verso 3, o segundo anjo derramou sua taça sobre o mar, que se transformou em sangue como de um morto, e morreram todas as criaturas do mar. Essa praga literal? É. Lá no Egito não aconteceu algo semelhante? Moisés não transformou a água do rio em sangue? Naquela região onde estava, pelo menos ali, Faraó? A água virou sangue. Não ficou vermelha por causa de uma substância. Não. A água virou sangue. Certo? Agora, mais uma vez, a segunda praga será derramada sobre o mar e a água vai virar sangue. Como eu disse, é universal essa praga? Eu acredito que não, porque 3/4 do planeta é mar, água salgada. Imagine se todos eles se transformassem em sangue. Os oceanos são responsáveis também pela produção de oxigênio do planeta, não é isso? Como seria? Terceiro anjo, verso 4, derramou sua taça sobre os rios e fontes de águas que se transformaram em sangue. Se essa praga fosse universal, acabaria a água potável do planeta. E sem água, quantos dias duraria a população? Quantos dias? É por isso que ela é local. Então, aqui eu queria voltar um outro detalhe para ficar claro em sua mente. Quando cair a primeira praga, preste atenção. Quando cair a primeira praga, todos os casos já estarão definidos para a salvação ou perdição, certo? Todos estarão. Mas enquanto os ímpios passam pelas pragas, os salvos passam pela angústia de Jacó. E a gente sabe que um dos elementos da angústia de Jacó é a incerteza da salvação. Se as pragas fossem universais, não haveria essa incerteza da salvação, porque qualquer pessoa que não recebeu as pragas saberia que está salva. Aonde estaria a angústia de Jacó? Não existiria. Mas como as pragas são locais, aqui vem o detalhe. O fato de não ter a praga não quer dizer que você está salvo, porque as pragas não são universais. É por isso que existe a angústia de Jacó. E um dos elementos dela é a incerteza da salvação. Entendeu? O fato de não ter as pragas não quer dizer que você esteja salvo. Daniel Cunha, dúvida. Nesse caso, essa primeira praga ocorre em um país. Vamos saber o que está ocorrendo através do noticiário? Sim.
Você já imaginou o Jornal Nacional noticiando? Olha, as pessoas de tantos países foram atingidos por uma lepra, ah, como se diz, de repente, né? Isso vai ser noticiado. Então, no princípio, os noticiários vão, claro, dar cobertura de tudo isso. Agora imagine você o caos que vai virar quando esses adoradores da besta da sua imagem forem tomados por esta praga. E quando agora chegarem diante das torneiras para abrirem água e não tiver água potável, mas sair sangue. Agora, há um detalhe interessante aqui nessa terceira praga que eu não li, eu queria ler com você. Verso 5, Apocalipse 16, 5. E ouvi o anjo que tinha autoridade sobre as águas dizer, o anjo que trouxe a taça e derramou sobre as águas, águas potáveis, os rios, né? Fontes de água. Ele disse: Tu és santo, ó Senhor, que és e que eras, pois enviastes estes julgamentos, porque eles derramaram o sangue do teu povo santo e dos teus profetas, e tu lhes deste sangue para beber, são dignos disto. Então, sabe por que muitos dos ímpios beberão sangue no seu desespero pela falta de água? É porque eles derramaram sangue de santos e de profetas. Então, esta fala desse anjo nos abre duas coisas. Primeira delas, as pragas não são universais. Caso fosse, nenhum ser humano estaria vivo, nenhum ímpio estaria vivo na volta de Jesus. Mas agora é atingida uma classe específica. Eles não têm água porque derramaram sangue. Isso quer dizer que haverá um tempo de perseguição antes do fechamento da porta da graça. Antes que a porta da graça se feche, haverá ainda perseguições e martírios. Está entendendo? Porque depois que a porta da graça se fechar, os salvos não mais morrem. Mas é depois que ela se fechar. Antes dela poderá haver sim martírios, porque haverá um tempo de angústia prévio. O decreto dominical ele está situado antes do fechamento da porta da graça. É o decreto de morte que está situado depois do fechamento da porta da graça. Então, essa terceira praga, ela atinge de forma específica aqueles que derramaram sangue dos santos e dos profetas. Quarto anjo, verso 8, como o tempo corre, né? Você já deu like para a live aí? Tem gente que não deu ainda. Dê o seu like se você gosta do conteúdo. E depois partilhe esse conteúdo também com outras pessoas, tá bem? Você chegou agora, eu estou fazendo uma promoção dos livros, viu? A live de hoje é baseada nesse livro do Apocalipse. Mas se você comprar qualquer um dos meus, comprar 2, o terceiro você vai levar de graça. Tem o de Apocalipse, tem o de Daniel e tem um sobre o Espírito Santo, que é lançamento. Se você compra 2, você vai levar 3. Frete grátis para todo o Brasil. E esta promoção é válida até amanhã, segunda-feira, dia 1º de agosto, até meio-dia. Tá bem? Se você comprar um só, eu vou mandar um só. Se você comprar 2, eu vou mandar 3. Pastor, mas eu tenho um. Você vai receber duplicado e você pode dar de presente. Tá bem? Fica aí o oferecimento para você. Ah, onde você compra? Você compra no site rmlprodutora.com.br. Tá bem? rmlprodutora.com.br. Alguém está pedindo o link. Se alguém puder colocar o link aí para mim, eu agradeço. Tá bem? Deixa eu ver se eu consigo colocar. Às vezes eu digito aqui e não dá certo. Agora foi. Tá aí. No canal Saúde e Salvação, acabei de publicar. Tá bem? Aí está o link.
rmlprodutora.com.br. Nilma Braga e Natália Rodrigues, dizer se Trump é o último presidente seria adivinhação. E as profecias só são conhecidas depois que acontecem os eventos. Eu perdi outro comentário aqui, mas é verdade isso mesmo. Não sabemos se Trump será o último presidente. Não sabemos. Pode ser? Pode. Será o último? Não sabemos. O Mário Fernandes de Ulay. Ouvi o pastor dizer que as pragas não são universais, porque se fossem universais na volta de Jesus, nenhuma pessoa estaria viva. A minha pergunta é, ao cair as pragas, as pessoas vão morrer por pragas? Sim. Quem? Os ímpios. Os ímpios vão morrer, vários morrerão durante as pragas. Outros ficarão vivos até o final. Esses que ficarem vivos morrerão apenas na volta de Jesus, como o próprio Jesus declarou. Tá bem? Quarta praga, Apocalipse 16, verso 8. O quarto anjo derramou sua taça sobre o sol, e com o seu fogo fez queimar as pessoas. Todos foram queimados pelo intenso calor e blasfemaram contra o nome de Deus que tinha controle sobre essas pragas. E não se arrependeram nem deram glória a Deus. A quarta praga é derramada sobre o sol. Os egípcios adoravam o sol. Lá também houve trevas, em uma das pragas. Lá também houve trevas. De acordo com o texto grego, as 3 primeiras pragas são derramadas na terra, no mar, nos rios. As 3 seguintes são derramadas sobre o sol, o trono da besta e o rio Eufrates. E a 7ª é derramada no ar. Interessante, né? Agora os homens foram queimados com intenso calor. Normalmente o sol alegra e aquece as pessoas. Controla o crescimento das plantas, o clima e vários outros processos naturais. Então, porém, ele produzirá um excesso de calor e energia para atormentar as pessoas e destruir a vida. Embora os seres humanos sofram diretamente com calor intenso, os piores resultados são o mais grave, a seca e a maior fome que o mundo já testemunhou. A praga será literal, acompanhada por uma fome também da palavra de Deus. Amós 8, 11 e 12. Então, veja, haverá uma fome da palavra de Deus. E hoje a palavra está disponível. Eu conversava ontem com minha esposa, né? A gente estava ali conversando um pouquinho, e aí, de repente, aparece uma notícia, ou que uma pessoa famosa fez, e você vai lá ver essa pessoa famosa, milhões de seguidores. 9, 10 milhões, 16 milhões de seguidores. E o que a pessoa fica fazendo o dia inteiro no canal, fica falando coisas que são entretenimento, mas de fato não estão ajudando as pessoas. Existem outros canais que são canais sérios, que buscam ajudar as pessoas. Tem vários canais na internet que buscam ajudar as pessoas de alguma maneira. E esses não têm a quantidade de seguidores, né? É uma questão de valores. As pessoas hoje estão em busca de quê? Em busca do esporte, da moda, da fama, da lacração. Amós diz que haverá uma fome da palavra de Deus. Amós 8, 11 e 12. Naquele tempo será tarde demais. As pessoas correrão de um lado para o outro em busca da palavra e não a acharão. Ela hoje está disponível, mas eles não acharão. Quando a gente vem para aqui para o canal e gasta tempo, e muito tempo, porque antes de apresentar um tema tem que estudar, antes de gravar um sermão você tem que preparar, a gente gasta muito tempo para não falar besteira, para falar a coisa certa. E é por isso que a gente está disponibilizando também conteúdo impresso para vocês terem fontes
aonde buscar, aonde aprender, conhecimento que seja puro, sem estar mesclado com o vinho da mentira e da falsidade. A gente, para publicar um livro desse, consulta mais de 300 obras, que foi o caso desse aqui. Eu aqui só coloquei na bibliografia, acho que 104, mas foram mais de 300 consultadas. Nem todas aparecem aí, né? A gente quer extrair o que a Bíblia ensina, para que você tenha segurança no seu destino eterno. Agora, o sol escurece, as trevas tomam conta, mas não são trevas só reais, literais, são trevas espirituais. Por quê? Porque o povo não achará mais a palavra de Deus. O povo não achará. Eles buscarão de um mar ao outro, não acharão, porque ela não estará mais disponível. Jesus não está mais no santuário, juízos estarão caindo sobre a terra. E então, segundo a escatologia de Ellen G. White, me parece que é entre a quarta e a quinta praga que sairá o decreto de morte. O primeiro decreto, dominical, de não poder comprar e nem vender, saiu antes que se fechasse a porta da graça, antes que a primeira praga caísse. Agora, entre a quarta e a quinta, me parece que na escatologia de Ellen G. White, é aí que sai o decreto de morte. Por quê? Porque os ímpios estão todos tomados pelas pragas, a escuridão tomou conta. O trono da besta ficou em trevas. É a quinta praga justamente agora, né? A quarta praga foi sobre o sol, escureceu. Agora a quinta praga é derramada sobre o trono da besta. O seu reino foi lançado na escuridão. Angustiados, seus súditos rangiam os dentes por causa das dores e feridas que blasfemavam contra o Deus do céu. E não se arrependeram de seus atos perversos. Por que não se arrependeram? Porque não há mais um consolador. Não há mais o Espírito Santo para provocar o arrependimento. É o Espírito Santo quem provoca o arrependimento no coração do pecador. Hoje ele nos está disponível, nesse tempo não mais estará. Agora, percebam vocês a estratégia do diabo. Na quinta praga que cai sobre o trono da besta, os homens estão sofrendo ainda as agruras da primeira praga, porque aqui diz que eles estão angustiados, rangem os dentes por causa das feridas, eles blasfemam o nome de Deus por causa da primeira praga, que foi úlceras. Agora recebem a quinta praga, trevas sobre o trono da besta, mas eles não se arrependeram dos seus atos perversos. Por que não? Porque o Espírito Santo não mais está atuando. Você está entendendo? O Espírito não mais atua, não há mais há conversões. O Espírito concluiu sua obra. Agora veja, o trabalho do Espírito Santo é fundamental no plano da salvação, na dinâmica da salvação. Porque todas as vezes que nós pecamos, nós precisamos de arrepender-nos. Quem produz o arrependimento é o Espírito Santo. Agora, sabe o que alguns estão ensinando por aí? Preste atenção. Que o Espírito Santo não é Deus. Que o Espírito Santo é uma força ativa. Que o Espírito Santo é o próprio Deus que se apresenta, que ele é o Jesus, que ele é um anjo. É por isso que eu escrevi esse livro aqui, né? Espírito Santo, Deus desconhecido. Para rebater justamente 8 argumentos que eles estão usando por aí contra o Espírito Santo, com base na Bíblia e no que Ellen G. White escreveu. O Espírito Santo não é Deus? Onde você aprendeu isso? Na Bíblia, não. Porque a Bíblia diz que ele é Deus. Atos 5 é um texto clássico. Pedro disse, você mentiu, Ananias, para o Espírito Santo, você mentiu a Deus. A Bíblia diz que o Espírito Santo estava na criação. O Espírito de Deus pairava sobre as águas. O Espírito participou do ministério de Cristo, ajudou na ressurreição de Cristo, diz a Bíblia. O Espírito é uma personalidade distinta do Pai e do Filho.
Ele pensa, ele age, ele se entristece, ele proíbe, ele envia, ele comissiona, ele dirige. Na Bíblia você não aprende essas coisas. Você está bebendo em outras fontes. Na Bíblia você não aprende isso. Então o decreto de morte sai porque o Espírito não mais atua. Eles não se arrependem. Tem que encontrar agora um culpado. E quem é o culpado? É esses que não se uniram nesse movimento ecumênico, que vai ter como base duas falsas doutrinas: a santidade do domingo e a crença que a alma é imortal. Serão essas duas pseudo-doutrinas que vão dar margem para o ecumenismo. E é claro que nós não vamos nos unir a isso, porque nós não acreditamos nessas falsas doutrinas. Nós acreditamos na vigência do sábado e de que a alma é mortal. Mas que diz Ezequiel 18? A alma que pecar, essa morrerá? A Bíblia é clara em ensinar isso. Sexta praga, verso 12. Apocalipse 16, 12. O sexto anjo derramou sua taça sobre o grande rio Eufrates, e ele secou, abrindo caminho para os reis que vêm do Oriente. Então vi sair da boca da besta, do dragão e do falso profeta 3 espíritos imundos semelhantes a rãs. Estão lembrados das pragas do Egito? Das divindades assemelhadas a rãs e sapos lá do passado? São espíritos demoníacos que realizam sinais e vão aos governadores da terra a fim de reuni-los para a batalha contra o Senhor no grande dia do Deus Todo-Poderoso. Para entender a sexta praga, nós temos que voltar lá no 6º século antes de Cristo. Lá você tem a queda de Babilônia sob Ciro, quando o rio Eufrates foi desviado. As águas baixaram e Ciro entrou marchando pelo leito do rio com as águas, segundo Heródoto, pai da história, né? Eu tenho a obra aqui na biblioteca. As águas batiam na coxa dos soldados. Assim caiu Babilônia. Agora, na sexta praga, o rio Eufrates vai se secar novamente. É claro que é um simbolismo, porque o rio Eufrates está lá no passado, a história foi passada. Ele vai secar para preparar o caminho dos reis que vêm do nascente do sol ou do oriente. Sabe quem são esses reis que vêm do oriente? Cristo e seus anjos. Eles são os reis que vêm do oriente. Em harmonia com o sentido geográfico, os defensores do primeiro ponto de vista entendem que os reis do nascente do sol, eles vêm. A expressão reis que vem do nascente do sol, assim como outros símbolos, são vistos à luz dos acontecimentos relacionados com as conquistas de Babilônia. Ciro, que libertou o povo de Deus. Sabe quem são os reis que vêm do Oriente? Cristo e seus anjos. O rio vai se secar para preparar o caminho para Cristo e seus anjos. Então, o que simboliza o secamento do rio Eufrates? Significa a preparação das condições políticas e sociais para a volta de Jesus. Aquilo que dava apoio à Babilônia se perdeu. O papado, que até então tinha apoio, não mais terá. E aí você entende agora o que acontece no capítulo 17. Quando chegamos ao capítulo 17, é dito que os reis da terra se voltarão contra ela. Verso 16. Apocalipse 17, 16. A besta e os 10 chifres que você viu odiarão a prostituta. Eles a deixarão nua, comerão sua carne e destruirão o restante com fogo. Interessante. Há um momento em que a besta de 10 chifres, eles vão odiar a prostituta. Aqui você tem uma besta escarlate sendo montada por uma prostituta. Quando é que os poderes da terra odiarão a besta, a grande prostituta?
quando perceberem que eles foram enganados por ela. Nesse momento, o diabo já tentou imitar a volta de Jesus. O diabo já estará aqui na terra e os ímpios se perguntarão: como é que pode isso estar acontecendo? Nós não nos unimos como um só povo? Cristo não está entre nós? Todos nós não concordamos que o domingo é o dia santo, que a alma é imortal? Por que esses juízes estão caindo? E sabe qual será a resposta? É porque há um povo que não se uniu. Eles são os culpados. Mas agora eles percebem que não. Eles percebem que Deus está agindo, porque eles perverteram o direito, eles se afastaram da verdade. E agora eles se voltarão contra a prostituta. Mas perceberão tarde demais que foram enganados. É isso que vai acontecer. Cai a sexta praga, e agora cai a sétima. Verso 17, Apocalipse 16, 17. O sétimo anjo derramou sua taça no ar, e do trono veio um forte grito: está consumado. Então houve relâmpagos, estrondos e trovões, e um forte terremoto, o mais violento desde a criação da humanidade. E a grande cidade, Babilônia, se dividiu em 3 partes. As cidades de muitas nações tombaram. Deus se lembrou de todos os pecados da Babilônia e a fez beber do cálice cheio do vinho da sua furiosa ira. Todas as ilhas desapareceram. Todos os montes foram arrancados. Houve uma forte tempestade de granizo com pedras que pesavam até 35 quilos, caindo do céu sobre as pessoas. E elas blasfemavam contra Deus por causa da terrível praga de granizo. O que está acontecendo aqui? Deus derramando sua 7ª e última praga. Assim como ele derramou 10 pragas para libertar o seu povo do Egito, agora ele vai derramar 7 pragas para libertar o seu povo do cativeiro do pecado. E a 7ª praga se mistura com os eventos do 7º selo, ou melhor, do 6º selo, quando montes e ilhas foram movidos do seu lugar e o céu recolheu-se como um pergaminho. Ou seja, as cenas da 7ª praga se associam com as cenas do 6º selo, que já antecipam a própria volta do Senhor. Então, é a própria volta de Cristo. O rio Eufrates se secou, preparou o caminho para os reis do Oriente, Cristo e seus anjos, e agora começam a cair do céu pedras de 35 quilos. Certamente elas cairão sobre os ímpios, não sobre os salvos, que estarão protegidos. Natália Rodrigues, pastor, essa praga todo mundo vai ver? É literal? Sim, é literal. As pedras serão literais. Milhares morrerão debaixo dessas pedras. Outros ainda ficarão vivos para contemplar Jesus voltando nos céus. Nenhuma mente, por mais fértil que seja, pode descrever claramente o que vai acontecer no derramar destas 7 pragas. Agora, a boa notícia, agora são 8h30, né? Tenho que terminar. A boa notícia é que eu e você não precisamos passar por elas. A promessa de Deus para nós é: 1.000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, e tu não serás atingido. Quem é que não vai ser atingido? Quem tem sobre si a cobertura que Deus está estendendo sobre o seu povo. Então, nós precisamos estar protegidos por essa cobertura divina. Agora, como que nós podemos nos proteger por essa cobertura? É buscando ser leais à palavra de Deus, cumprir os seus mandamentos, praticar a sua vontade. Hoje o cristianismo rejeita a lei de Deus. Hoje as pessoas ficam apenas falando em salvação e salvação pela graça, e de fato é pela graça, mas eles querem anular a lei e a parte da obediência. As pessoas querem um cristianismo que não altere seu estilo de vida. Isso é impossível.
Quem aceita Cristo tem sua vida completamente mudada. O velho homem tem que morrer para ser nova criatura. Tem pessoa que se diz cristã e quer continuar sendo a velha criatura, fazendo as coisas que sempre fez. Não adianta. Tem que haver uma renovação do coração. Tem que haver uma harmonia entre a vontade de Deus e a nossa vida. Nós temos que pautar nossa vida por aquilo que está escrito. Cláudio Henrique comentou aqui: o Espírito Santo que se retirou dos ímpios estará com os salvos, guiando, protegendo e suprindo tudo o que precisarem. Nesse momento, Satanás não considera encostar um dedo no Filho de Deus. É verdade, Cláudio Henrique, é verdade. O Espírito Santo lentamente está se retirando dos ímpios, nunca da igreja de Deus, nunca do povo de Deus, porque Jesus falou assim: eu vou enviar outro Consolador e ele vai estar com vocês até a consumação dos séculos. O Espírito Santo vai estar conosco todos os dias e ele não deixará que nada nos faltem. Então, meus queridos, eu e você teremos a companhia, a presença duradoura do Espírito Santo. Mas para que sejamos livres dessas pragas, para que não incorramos nelas, nós temos que atender a advertência do terceiro anjo de Apocalipse 14, 9 a 12. Nós não podemos adorar a besta e a sua imagem. Nós temos que adorar a Deus. Deus é o único ser digno de nossa adoração. É Ele que nós precisamos adorar. Eu espero que hoje você faça todas as decisões, tome todas as decisões que você precisa tomar para ser liberto desses castigos divinos que sobrevirão aos ímpios, aos que rejeitarem a graça. Eu motivo você a continuar aprendendo. É por isso que eu estou colocando aqui os livros à disposição. Apocalipse, a batalha final, Daniel, segredos da profecia e Espírito Santo, o Deus desconhecido. Agora são 8 horas e 33 minutos desse domingo, 31 de agosto. Até segunda-feira, 1º de setembro, meio-dia, se você compra 2 dos livros, você vai levar o terceiro de graça. Por que eu estou fazendo isso? Porque eu quero que você aprenda. Eu quero que você tenha em mãos material confiável, que busque interpretar a Bíblia à luz da escola historicista. Aonde você pode adquirir esse material? No site rmlprodutora.com.br. O link dos livros, se alguém puder colocar, eu também vou colocar aqui. Aí está. rmlprodutora.com.br. Só você clicar nesse link que você vai lá para o site e você pode adquirir lá. Se você comprar um só, eu vou mandar um só. Se você comprar 2, eu vou mandar 3. Pastor, eu tenho um do senhor. Vai repetir, né? Pega esse novo e dá de presente para alguém. Faça isso. A gente gasta numa pizza muito mais que isso, né? A gente tem que aprender a valorizar o que de fato é eterno. Deus tem um plano para todos nós. Nós vamos, pela graça dele, estar isentos desses juízos. Deus hoje está estendendo uma cobertura sobre o seu povo. Ele está selando os seus filhos e filhas. E nós precisamos receber o selo de Deus. O selo da obediência. Lealdade a todos os mandamentos, inclusive o sábado. Essa será a pedra da controvérsia, a pedra de toque na grande controvérsia entre o bem e o mal. O sábado e a lei de Deus estão sendo pisados. Mas eu e você precisamos ficar do lado da verdade. A gente vai ter um outro momento, uma outra live, eu vou falar mais sobre esse assunto. Mas esses 7 juízos, eles estão reservados para os ímpios. Que nós nos apeguemos a Cristo, confiemos exclusivamente nele, para sermos libertos, livres desses juízos que serão derramados. Muito obrigado você que me acompanhou aqui.
Dê o like aí na live, por gentileza, e partilha também com outras pessoas a live, se você puder. Ora comigo. Pai querido, muito obrigado pelas advertências da tua palavra nesta hora, mas também pela grande promessa de que o Senhor está estendendo um manto protetor sobre o teu povo. Nós queremos estar sob a sombra do Onipotente. Nós queremos ser guardados e protegidos pelo Altíssimo. Por isso, Pai, aceita a nossa entrega. Nos protege e nos guarde desses juízos e nos prepare para a tua volta. Oramos em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado, queridos amigos, por sua companhia nessa live de hoje. Obrigado a todos os comentários que recebemos aqui. Bauer Nunes. E os 144 mil? É um bom tema, né? Para a gente fazer uma live um dia desses aí. A gente vai ter mais lives. Pode ficar tranquilo, tá bem? Um abraço carinhoso. Vou deixar aqui o link rmlprodutora.com.br para os que desejarem os livros. Que Deus possa abençoar você grandemente. Um domingo feliz. Lembrando que essa promoção vai até amanhã, segunda-feira, 1º de setembro, meio-dia, tá bem? Um abraço carinhoso. Até o nosso próximo encontro.